Você já sentiu que a fundação do seu mundo desmoronou num instante? Foi exatamente isso que rolou numa manhã de março, quando Leonardo detonou Virginia ao vivo durante uma entrevista que se transformou num campo de batalha emocional. Não foi só um ataque entre sogro e nora, foi o começo de um terremoto que ruiu não apenas reputações, mas casamentos. Hoje, belas capas de revista estampam a separação de Virginia e Zé Felipe. E tudo voltou à tona, mais intenso, mais dolorido, mais real. Imagina, um programa de TV ao vivo, com milhões assistindo, a plateia aplaudindo e câmeras captando cada expressão. Virginia tinha acabado de pisar ali com a elegância de quem sabe conduzir multidões. Ela já havia nascido sob holofotes, cresceu com sorrisos e escândalos, mas aquele dia era diferente. Atrás dela, pesada, vinha a separação, a última live, o anúncio público, as especulações sobre quem traiu, quem deixou quem. Mas dentro do estúdio, ninguém ainda falava disso, ninguém, menos ainda Leonardo. Quando a pergunta sutil sobre Zé Felipe foi feita, um estalo rompeu o clima. Como você avalia os planos musicais dele agora, depois de tudo? No segundo em que a palavra drones, um dos temas do tour que virou o símbolo da separação, escapou da boca dela, o estúdio tremeu. Aquilo não era só uma crítica à carreira, era um lembrete de uma estrutura familiar que desabava. E você, que acompanha tudo de casa, sente isso também, não sente? Já passou por uma situação em que uma palavra ou uma lembrança explodiu sua verdade em 1000 pedaços? E diante dessa fragilidade, se posicionou? Ou guardou tudo calado, com medo de piorar? Virginia falou com franqueza, quase como um alerta público. Mas quem estava do outro lado da tela era Leonardo, com a postura firme do pai que perdeu o controle. Ele interrompeu no meio da fala dela. Você está questionando meu filho no mesmo lugar onde ele deixou de ser marido para se tornar ex. O golpe foi certeiro. Não me chama de sogro agora. Aí foi como se tudo rachasse no estúdio. Telas, câmeras, emoções. Hoje, a história tem um eco diferente. Aquele programa não é mais só um momento isolado, é o divisor de águas que levou à separação oficial. As controvérsias não ficaram apenas na internet, elas espelham traumas reais. O fim de um casamento, as acusações veladas, a falta de confiança. O que parecia um enfrentamento pontual se tornou um símbolo de uma crise profunda. E eu te pergunto, se fosse você? Você teria coragem de expor isso numa entrevista ao vivo, onde milhões assistem? Você manteria a franqueza, mesmo sabendo que pode arrasar o que ainda resta da sua família? Ou protegeria o ex, o filho, a imagem, e guardaria a verdade só para você? E agora, diante dessa história que já foi desmoronando, resta a pergunta, o que vem a seguir? Mas antes de seguirmos, compartilha aqui nos comentários, qual foi a vez em que uma palavra sua machucou mais que qualquer distância? E se você ainda não é inscrito, já aproveita, clica no botão, deixa aquele like e ativa o sininho. A continuação dessa história promete revelar os bastidores mais cruéis da separação e quem tomou o poder da narrativa. Quero ver suas experiências nos comentários. Isso ajuda muito. Respira fundo. A parte mais intensa está só começando. A história que levou aquele momento tenso não começou na televisão. Ela nasceu em sorrisos no Instagram, nos bastidores das turnês, nas festas em família onde tudo parecia estar no lugar. Leonardo via Nora com olhos de desconfiança silenciosa, enquanto Zé Felipe era o ponto de equilíbrio. O garoto tímido, de coração mole e talento herdado, tinha encontrado em Virginia uma parceira que desafiava os limites da tradição. Ela era barulho. Ele era paz. Ela dominava as câmeras. Ele preferia o palco. No início, essa diferença era a beleza do casal. Mas, com o tempo, virou ruído. Leonardo, acostumado ao controle, observava tudo. O crescimento meteórico da imagem de Virginia, as decisões rápidas de negócios, as postagens espontâneas, os contratos publicitários assinados enquanto o filho ainda ponderava. No fundo, ele sabia, aquele casamento não era convencional. E, para alguém criado num mundo de sertanejo raiz, de honra e silêncio, aquilo soava como risco. Mas Leonardo não dizia. Ele suportava. Suportava por amor ao filho, por respeito à neta, por prudência diante da opinião pública. Era o pai que sorria nos churrascos e posava nas fotos, mas que guardava dentro de si cada frase atravessada, cada exposição indesejada, cada vez que o nome da família se misturava com polêmicas virtuais. Até que, em dezembro do ano passado, ele soube da decisão. O casal estava se afastando. No primeiro momento, Zé tentou manter tudo sob controle. Disse que era só uma fase.
Mas os detalhes começaram a escapar pelas frestas, a ausência dela nos shows, o sumiço dos vídeos em casal, a diferença no tom das legendas. Leonardo, do alto da sua experiência, já sabia, aquela história não terminaria bem. E então veio a pergunta que ele nunca quis responder: o que é mais importante? Proteger o filho ou a imagem da família? Enquanto isso, Virgínia lutava em outro campo. A pressão para manter a vida pública funcionando era imensa. Seus fãs cobravam, os contratos exigiam presença e constância, e ela sentia tudo escorregando das mãos. Tentava não demonstrar, mas a ausência de Zé era uma dor real. Ele não estava ali nas gravações, nos eventos, nas madrugadas com a filha acordada. E as conversas, aquelas conversas que só um casal tem, já não existiam mais. Foi nesse cenário que ela topou participar do programa. A produção prometera uma pauta leve, voltada ao empreendedorismo feminino. Mas ela sabia que, em algum momento, a pergunta viria. E ela já havia se preparado para respondê-la com diplomacia. O que ela não sabia era que Leonardo também estaria ali. O reencontro não foi anunciado publicamente. Nem para ela. Quando chegou ao estúdio, viu o nome dele no camarim ao lado. Soube ali, naquele instante, que o programa tomaria outro rumo. Ela respirou fundo, ajustou a maquiagem, e sorriu. Vai ser tranquilo, pensou. Mas o clima nos bastidores já era outro. Leonardo entrou primeiro. Cumprimentou a apresentadora, o público, e manteve o ar sereno. Quando ela entrou, houve aplausos. Mas entre eles, o olhar dele permaneceu fixo. Não era raiva. Era julgamento. Como se cada gesto dela fosse observado, cada palavra pesada antes mesmo de ser dita. No início, tudo correu bem. Falaram sobre carreira, redes sociais, maternidade. Até que o apresentador fez a transição, e sobre os projetos futuros de Zé Felipe, você ainda acompanha? A pergunta era simples. Mas carregava dinamite. Virgínia respondeu com classe, mas com uma pontinha de ironia: ele tá seguindo o caminho dele. Com os drones, os remiches. Acho que tá tentando se encontrar. A plateia riu, achando que era brincadeira. Mas Leonardo não. Ali, ele se inclinou à frente. Não precisava microfone. Bastou o tom de voz: você tá aqui para promover o que viveu com ele ou para ironizar o que ele é agora? O silêncio se instalou. A câmera mudou para o rosto dela, que tentava manter o controle. Eu tô aqui para falar a verdade, disse. E a verdade é que ele mudou. A gente mudou. Leonardo respirou fundo. Mas não recuou. Você chama isso de verdade? Porque para mim, verdade é não expor. Verdade é proteger quem você diz que ama. Você diz que ele mudou? Talvez ele só tenha deixado de ser o marido que você queria moldar. A frase cortou o ar como faca. E ali, naquele momento, o mundo parou. A tensão não estava só no estúdio. Estava nas casas, nos celulares, nos comentários que explodiram em segundos. Aquilo não era só uma entrevista. Era um acerto de contas público. Um espelho para todas as famílias que já se romperam em silêncio. E você que assiste, já passou por isso? Já sentiu a frustração de ver alguém da sua família sendo defendido ou atacado em público? Já ficou no meio de um conflito entre amor e lealdade? O que aconteceu ali não foi planejado. Mas foi real. E foi definitivo. Aquela troca de palavras entre Leonardo e Virgínia não terminou quando os comerciais começaram. Mesmo com o intervalo, o clima no estúdio não se dissipava. A plateia cochichava, a apresentadora tentava manter o tom leve, mas o ar já estava denso. Nos bastidores, a equipe de produção se entreolhava com apreensão. Aquilo fugia do roteiro, mas era impossível interromper, havia algo maior sendo costurado ali. Era a ferida de uma família sendo exposta ao vivo, não por exibicionismo, mas porque a verdade, quando acumulada por tempo demais, sempre encontra uma brecha para vazar. Leonardo, calmo na aparência, escondia nos olhos a decepção de um pai que assistira ao filho ser sugado por uma vida que ele nunca escolheria. Para ele, Zé Felipe era pureza. Era música. Era simplicidade. E, ao seu ver, o casamento com Virgínia havia distorcido tudo isso, transformado o menino caseiro em influenciador, o artista sensível em conteúdo de consumo rápido. Só que ele nunca teve coragem de dizer isso diretamente a ela. Até agora. Virgínia, por sua vez, respirava fundo. Sabia que, se reagisse com raiva, a narrativa mudaria contra ela. Mas também sabia que aquele silêncio diante de acusações tão veladas a faria parecer fraca. Por dentro, sentia uma mistura de humilhação e alívio.
Humilhação por estar sendo exposta. Alívio por finalmente poder responder. Ela se virou, encarou Leonardo, e sem perder o controle, disparou. Com todo respeito, Leonardo. Eu nunca tentei moldar ninguém. O Zé fez escolhas. Ele é um homem. E se ele mudou, foi por decisão dele. Eu só estive ao lado dele. Sempre. Leonardo devolveu com frieza: estar ao lado é diferente de puxar. Às vezes, a pessoa não percebe que deixou de caminhar porque está sendo arrastada. Aquela frase foi mais do que um golpe. Foi um divisor. A partir dali, a entrevista deixou de ser sobre o passado e virou um campo de batalha simbólico. De um lado, a tradição. Do outro, a liberdade. De um lado, o pai que via a exposição como ameaça. Do outro, a mulher que usou sua vida como ponte para transformar dores em força e lucros. Os minutos seguintes foram de tensão crescente. A apresentadora tentava redirecionar a conversa. Vamos focar nas conquistas, nos aprendizados, mas Leonardo interrompeu com algo que nem os roteiristas esperavam ouvir. Sabe o que mais me doeu, Virgínia? Foi ver meu filho, pela primeira vez, sem brilho no olhar. Ele sempre foi quieto, mas nunca vazio. E depois que vocês se afastaram, eu vimos é que parecia esvaziado. Eu te pergunto, de pai para mulher que dividiu a vida com ele, onde foi que vocês se perderam? Virgínia hesitou. Seu queixo tremeu. Pela primeira vez, parecia que uma parte dela queria desmoronar. Mas segurou firme. E respondeu com uma sinceridade que não buscava defesa, mas apenas verdade. Eu não sei, Leonardo. A gente acordou um dia, não conversava mais. A rotina engoliu a gente. Os projetos, as viagens, as cobranças. A gente se amava, mas não se ouvia mais. E eu juro que tentei. Juro. Mas às vezes o amor não vence tudo. Ali, o público não respirava. Todos entendiam. Porque todos já tinham vivido algo assim. Quem nunca amou alguém que não conseguia mais alcançar? Quem nunca se perdeu mesmo tentando acertar? Leonardo baixou o olhar. Pela primeira vez, o semblante dele suavizou. E naquele momento, o conflito deixou de ser acusação e virou luto. Os dois estavam, na verdade, vivendo o luto de uma família que não se completava mais da mesma forma. O apresentador, percebendo a tensão e a entrega emocional, aproveitou o silêncio para lançar uma pergunta delicada. Leonardo, se Zé estivesse aqui agora, ouvindo essa conversa, o que você diria a ele? O pai olhou para a câmera. Os olhos marejados. A voz falhou um pouco, mas foi firme. Eu diria que sinto muito por não ter falado isso antes. Que talvez, se eu tivesse sido mais presente, menos crítico, ele teria se sentido menos perdido. E que, independentemente do que ele escolher, eu tô aqui. Sempre estive. Só não soube mostrar. Silêncio. Virgínia desviou o olhar. Uma lágrima correu. A apresentadora então virou a pergunta para ela: e você, Virgínia? O que dirias agora? Ela virou-se para a câmera, como se finalmente estivesse sozinha com ele. A voz embargada, mas clara. Zé, se você estiver vendo isso, me perdoa pelas vezes que eu te empurrei demais. Me perdoa por achar que estar do seu lado bastava. Eu tava tentando ser forte por nós dois, mas talvez eu tenha esquecido de ser leve. Eu não sei o que vai ser da gente. Mas eu espero, de verdade, que você esteja bem. Que você encontre paz. Porque você merece. Era um adeus sem ser dito. Era amor ainda pulsando, mesmo que machucado. Era a dor de duas pessoas que não conseguiram seguir juntas, mas que ainda carregavam respeito. Naquele momento, a entrevista virou algo maior do que a vida pública deles. Virou espelho para quem ama e sofre em silêncio. Para quem julga sem entender. Para quem olha casais pela tela e esquece que existe carne, alma, dúvida, insegurança, arrependimento. Leonardo e Virgínia, tão diferentes, mostraram ali que a dor une mais do que separa. E que o amor, mesmo quando termina, não precisa se transformar em guerra. E você que assiste, já viveu isso? Já tentou manter algo que escorria pelos dedos? Já se culpou por amar demais? Já culpou o outro por não saber demonstrar? Talvez hoje seja o momento de rever tudo. De perdoar. Ou de, pelo menos, tentar entender. O programa seguia em silêncio absoluto. Não aquele silêncio constrangedor, mas sim o silêncio reverente de quem está testemunhando algo maior do que palavras. O que começou como uma entrevista sobre o fim de um casamento famoso, havia se transformado em um ritual de despedida. Não um adeus entre dois ex-companheiros. Mas entre duas versões de uma mesma história, a que o mundo via.
E a que só o coração conhecia. Leonardo, ao lado de Virgínia, parecia menos rígido. A voz mais baixa, os ombros menos tensos. Talvez porque ele, pela primeira vez, tivesse enxergado nela algo além da fama, dos vídeos, da imagem digital. Ele viu a mulher. A esposa. A mãe. A menina que tentou segurar o que estava desmoronando sem saber pedir ajuda. E Virgínia, por sua vez, passou a ver naquele homem de voz firme algo que nunca tinha parado para notar: um pai tentando proteger um filho à sua maneira. Não por controle, mas por medo. Medo de perdê-lo. Medo de vê-lo se dissolver num universo que ele mesmo nunca compreendeu. Quando voltaram do último intervalo, o público já não assistia a um programa. Assistia a uma cena de vida real. A apresentadora, com maturidade rara, não fez nenhuma pergunta. Apenas observou. E foi Leonardo quem quebrou o silêncio. Você sabe o que eu percebi agora, ele disse, olhando não para a câmera, mas diretamente para Virgínia. Que eu também errei. Eu queria tanto proteger o Zé, que acabei me afastando dele. E talvez, me afastando de você também. Virgínia assentiu, com um sorriso que misturava dor e alívio. Eu nunca quis afastar ele de você. Pelo contrário. Eu sempre admirei o homem que ele era perto de você. Talvez eu tenha me perdido tentando manter tudo funcionando. O canal, as marcas, a casa, as meninas, a gente se esqueceu um do outro. E aí, quando você percebe, o amor virou logística. Leonardo concordou. Não era mais debate. Era entendimento. A apresentadora, enfim, interveio. Vocês acham que ainda existe amor entre vocês? Virgínia hesitou. Engoliu seco. Olhou para a câmera como se buscasse o rosto de Zé Felipe do outro lado. E respondeu. Existe carinho. Existe respeito. Existe uma história linda. Mas o amor, aquele que nos unia, talvez tenha mudado de forma. Hoje, ele é amor por tudo que vivemos. Pelas filhas que temos. Pela nossa coragem de nos separar com dignidade. Às vezes, amar é saber soltar. Leonardo complementou, com a voz embargada, e às vezes, amar é aprender a não julgar. As palmas da plateia vieram tímidas. Mas foram se tornando fortes, unânimes. O público compreendia, não se tratava mais de escolher lados. Era sobre reconhecer o esforço silencioso de dois adultos tentando fazer o melhor, e nem sempre conseguindo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A produção avisou no ponto da apresentadora. Zé Felipe, que havia recusado participar do programa, estava ali. Nos bastidores. Tinha chegado sem aviso, minutos antes. Ninguém sabia o que esperar. Mas ele pediu para entrar. O estúdio congelou. A câmera focou na entrada do palco. E ali estava ele, camiseta simples, boné baixo, olhar inseguro. Caminhou devagar, como se estivesse pisando em vidro. Leonardo se levantou. Virgínia também. E por um instante, 3 mundos que pareciam quebrados tentaram se juntar de novo. Zé não falou. Apenas abraçou o pai primeiro. Logo. Forte. Depois, virou-se para Virgínia. E a abraçou também. Não foi um abraço romântico. Foi um abraço de quem reconhece tudo que foi, e tudo que ainda dói. Então, ele finalmente disse. Eu tô aqui, porque eu vi vocês dois tentando. E porque eu também tô tentando. Eu não sei o que vai ser de mim, de nós, mas, eu queria que soubessem que eu tô aprendendo. A ser homem, a ser pai, a ser filho, a ser ex-marido, se for o caso. Mas eu não quero mais silêncio entre nós. A plateia chorava. Os apresentadores estavam em choque. E em uma televisão que tantas vezes explora a dor como espetáculo, ali estava uma família se reconstruindo aos olhos do público, não pela fama, mas pela verdade. Zé Felipe terminou com uma frase simples, mas que carregava o peso de tudo que não foi dito nos últimos meses. Obrigado, por não desistirem de mim. E então, algo ainda mais simbólico, ele tirou o boné, colocou sobre a mesa, e disse à produção. Eu vim como filho. Não como artista. Hoje, não tem personagem aqui. A câmera fechou nos 3. E pela primeira vez desde o início, o silêncio era leve. Era paz. A apresentadora concluiu com sabedoria, às vezes, a vida é sobre sentar, ouvir e entender. Não para ter razão. Mas para se reconectar. E hoje, o Brasil inteiro assistiu não a uma entrevista, mas a uma cura. E talvez tenha sido exatamente isso. Uma cura pública de dores privadas. Um lembrete de que família não precisa ser perfeita. Só precisa ser honesta.
A história de Leonardo, Virgínia e Zé Felipe se tornou algo maior. Uma fábula moderna sobre perdão, escuta e reconstrução. E no fim, não importava mais quem tinha razão. Importava apenas quem estava disposto a continuar amando, mesmo quando tudo parecia ter acabado. O que você acabou de assistir não foi um simples reencontro televisionado. Foi a materialização de algo que raramente vemos na mídia, a coragem de expor a alma sem filtros. Em um mundo onde cada palavra pode virar manchete e cada gesto pode ser mal interpretado, 3 pessoas decidiram abaixar as armas e olhar umas para as outras como seres humanos. Não como pai, ex-esposa ou filho famoso, mas como gente. E a pergunta que fica para todos nós é: quantas vezes evitamos um abraço necessário por orgulho? Quantas vezes engolimos palavras que poderiam curar, só porque o medo de parecer vulnerável falou mais alto? Leonardo não apareceu ali para vencer uma discussão. Ele apareceu para resgatar o filho, e, sem perceber, resgatou a si mesmo. Virgínia não se defendeu para sair por cima. Ela se defendeu porque estava cansada de ser reduzida a manchetes que ignoram sua essência. E Zé Felipe não surgiu no estúdio para agradar o público. Ele apareceu porque, no fundo, ainda acredita que é possível reconstruir uma ponte que todos julgavam destruída. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Reconectar não é voltar a ser como antes. É construir algo novo com as peças que sobraram. É entender que o amor, quando amadurece, deixa de ser performance e vira presença. Você que está assistindo isso agora, já viveu algo parecido? Já teve que lidar com os escombros de um amor que não resistiu ao tempo? Já sentiu o peso de não saber se insistir era força, ou teimosia? Pois saiba, você não está sozinho. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Por trás de cada separação há uma tentativa desesperada de permanecer inteiro. Por trás de cada silêncio há palavras que ainda não encontraram coragem para sair. E por trás de cada crítica, quase sempre existe dor não resolvida. Quantas vezes, ao olhar para a própria vida, você percebe que as pessoas mais importantes foram afastadas não por falta de amor, mas por falta de escuta? A história de Virgínia, Leonardo e Zé Felipe nos mostra que perdão não é esquecimento. É aceitação. É entender que a versão de cada um carrega verdades legítimas. E que a vida, mesmo quando rasga, ainda pode ser costurada com compaixão. Talvez você precise escrever uma mensagem hoje. Talvez precise marcar um café. Talvez precise só ouvir, sem tentar corrigir, sem querer vencer. Porque, como vimos aqui, muitas vezes o que salva uma relação não é a eloquência dos argumentos, mas a humildade da escuta. E se você acha que está tarde demais, lembre-se do que aconteceu naquele estúdio. Um pai, uma ex-nora e um filho adulto conseguiram se olhar sem o peso do passado. Conseguiram dizer: eu errei e eu ainda estou aqui. E essa coragem transformou tudo. Você consegue imaginar o que poderia mudar na sua vida se tivesse essa mesma coragem? Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte pra gente, que situação da sua vida merece uma reconciliação? Que relação está esperando um gesto seu para se curar? Compartilhar sua história pode ser o primeiro passo para cicatrizar feridas que, até hoje, você tentou esconder. E mais, envie esse vídeo para alguém com quem você gostaria de restabelecer contato. Talvez esse gesto simples seja a fagulha que faltava para reacender uma conversa, um perdão, uma reaproximação. Afinal, histórias como essa não existem só para nos entreter. Elas existem para nos transformar. Então, se essa história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, ative o sininho, e inscreva-se no canal. Porque aqui, não contamos apenas histórias, nós entregamos verdades. E se um dia você se sentir quebrado, sozinho ou incompreendido, volte aqui. Assista novamente. Porque o que aconteceu entre Leonardo, Virgínia e Zé Felipe não foi uma exceção. Foi uma lembrança, de que sempre há tempo para recomeçar. A vida é feita de pausas inesperadas, silêncios desconfortáveis e desencontros que nos fazem duvidar. Mas também é feita de reencontros possíveis, de gestos inesperados e de pessoas que, mesmo feridas, escolhem continuar amando. E talvez essa seja a verdadeira beleza da imperfeição humana, nossa eterna capacidade de reconstruir o que parecia irremediavelmente perdido. Você tem algo que precisa reconstruir? Então comece hoje.